só para dar uma informação importante aqui, as negociações para a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Progressistas avançaram bastante nas últimas semanas. A maioria da legenda é favorável à chegada do mandatário do país, que está sem partido desde a sua saída do PSL, como a gente falou aqui no 3 em 1, em novembro de 2019. No acordo discutido entre o Bolsonaro e a direção do partido, o presidente teria que abrir mão do controle de diretórios estaduais, principalmente no Nordeste. Em troca, ele teria a palavra final em candidaturas ao Senado Federal. Agora sim, Bruna, há uma preocupação do presidente da República, talvez mais no Senado do que nos governos estaduais, não há não? Exatamente, mesmo porque se a grande briga dos conservadores hoje, a perseguição aos conservadores, ela se dá por meio do abuso de poder sistemático de alguns dos ministros do Supremo, é no Senado que estaria a saída para se reequilibrar esse jogo. Então, a partir do momento que o presidente Bolsonaro, que acaba sendo a grande liderança dos conservadores no Brasil, não tem nada de extrema-direita, não, é uma liderança dos liberal-conservadores, né? Eu achei engraçadíssimo esse comentário do Piperno agora, porque quando eu vi o União Brasil, eu falei, isso aí é conversa fiada da terceira via para fingir que aquela direita, né, que o PSDB fingia ser no passado, voltou a existir. Agora, depois que o Piperno fez esse comentário, eu tive certeza que é isso mesmo, porque a classe média ainda é engambelada, né? Tem uma parte da classe média que ainda é trapaceada por essa conversa fiada aí, né? E aí é justamente esse público ao qual desesperadamente, né, se dirige a terceira via. Mas, enfim, não acho que vai colar. Voltando à questão do Bolsonaro, se preocupar com o Senado, é a maneira que ele tem de frear esse impulso do STF em abusar do poder e em sair da sua esfera e avançar, né, em outros poderes, né? Seria a possibilidade de, por meio do Senado, você voltar a se discutir com naturalidade a possibilidade de ter impeachment de algum ministro do Supremo que passou da linha, né? Então, essa falta de apoio no Senado foi um aprendizado que ficou desse primeiro governo Bolsonaro. E, assim, seria muito estranho se ele não tivesse essa preocupação. É nesse sentido que eu compreendo que o acordo faz total sentido, Paulo. Piperno, por favor, em seguida, o nosso Serrão. É claro que é um casamento por conveniência, todos os casamentos políticos são assim. É também um casamento para uma maior ocupação de espaço, para cacifar uma legenda que, aliás, para mim, nasce um pouquinho com cara do antigo PMDB, que chegou a fazer 305 deputados federais, mas não tinha uma grande liderança para disputar a presidência. Mas mostra, sim, o derretimento da base de apoio ao presidente Bolsonaro em 2018. Aliás, tínhamos até Bolsodória e apoio do governador Eduardo Leite, coisa que não existe mais. Não tínhamos, não. O que a gente tinha era a gente aproveitando a popularidade do outsider Bolsonaro para correr atrás do prejuízo, se fazer e depois romper com ele na primeira oportunidade. O PSDB não se conforma em ter perdido a classe média. Infelizmente, isso aconteceu e não adianta vir com roupagem para recuperar. As pessoas de direita, as pessoas de direita, elas sabem o que é direita. O Constantino tem razão. Essa grande base aí do eleitorado conservador, ele ainda não tem o partido, mas é uma demanda reprimida. Não adianta vir com conversinha de União Brasil que não vai colar, não. Serrão, você. Exatamente, a gente tem que analisar algumas possibilidades para 2022. É prioridade absoluta do presidente Bolsonaro, já deixou isso claro, eleger senadores. Em função disso, se a popularidade de Bolsonaro voltar a subir, com a melhora da economia, que tem tudo para acontecer, muitos governadores vão pedir, pelo amor de Deus, para apoiar Jair Bolsonaro, apesar do aparente desgaste midiático que ele tem. Sobre esse novo partido tentar se posicionar como partido de direita, o Piperno tem toda a razão. Essa é a intenção deles. Agora, entre a deles e a realidade, há uma distância, assim, abissal. Esse eleitorado que se chame de direita ou extrema-direita é o eleitorado que está claramente identificado com Jair Bolsonaro. Então, os outros partidos, quem busca uma terceira via, está tentando inventar essa terceira via, que até agora não foi encontrada, vai ter que buscar outra metodologia de arrumação de candidato. Por enquanto, se a economia bombar, a terceira via se chama Jair Messias Bolsonaro em 2022.
Produção, coloca o nosso Constantino aqui na tela para mim, para que a gente possa conversar. O Consta, pensando aqui de maneira prática aqui, pragmática, vamos poder falar assim. Pragmaticamente. Pragmaticamente, perdão, gente. Olha, pensando dessa maneira, Consta, se a gente for analisar, para os partidos do Centrão, o Bolsonaro é um certo problema, né? Porque os caciques do Centrão têm lá o comando do partido, tem lá, enfim, as verbas partidárias já acordadas, já distribuídas, os diretórios nacionais e os diretórios estaduais, perdão, e os diretórios nacionais já com aqueles famosos donos, enfim. No momento em que o Bolsonaro entra nessa história, haverá um acordo ali e alguém vai ter que ceder de alguma maneira, né? Como é que você vê isso? Vai ser fácil a vida do Bolsonaro para achar um partido? Não, nunca é fácil, né? O Piperno mencionou que a debandada da base de apoio do Bolsonaro, mas eu jurava que era o Bolsonaro quem tinha saído do PSL, né? E não o contrário, né? Então é justamente isso. O Bolsonaro é maior do que partidos, assim como o Lula é maior até do que o partido que ele criou, o PT, tanto que nunca criou uma sucessão, uma liderança alternativa, né? São fenômenos populares ou populistas maiores do que os seus partidos. E o Bolsonaro saiu do partido justamente porque ele teme esse controle partidário no Brasil na mão de caciques fisiológicos, né? E cá entre nós, muito suspeitos. Então, veja, a direita brasileira continua órfã de um partido. Na falta de um partido, de uma coesão política bem definida e programática, o que tem para o jantar é Jair Bolsonaro mesmo, é um indivíduo que incomoda esse sistema. Incomoda esse sistema porque estamos há mais de 1000 dias sem escândalo de corrupção, porque os ministérios são técnicos, a gestão das estatais idem e por aí vai, né? Então está incomodando muita gente. Agora, é fácil a vida de quem é uma pedra no caminho do sistema acostumado com isso tudo, que a gente sabe que o Brasil tem há décadas, né? Claro que não. Estão tentando expelir essa areia na engrenagem aí desde o começo. E tentando de tudo, né? Essa CPI patética, TSE analisando a chapa, cada hora uma história, sem falar do massacre midiático constante e diário que cata pelo em ovo e quando não encontra vai lá e desenha o pelo, né? Então nós estamos vivendo exatamente isso, né? A direita ainda é órfã de um partido, né? E na ausência de tu, vai tu mesmo. Então, é Bolsonaro que tem para essa turma toda. Eles enxergam em Bolsonaro pelo menos alguém com essa boa intenção. E aí o que resta para a esquerda, que quer a volta do que era antes? Chamar todos esses de extrema-direita, o que é um termo ridículo, né? Usado apenas por gente que é de extrema esquerda, e tentar vender no lugar de uma direita o quê? Um bando de fisiológicos. Quer dizer, agora o ACM Neto virou representante da direita no Brasil. Boa sorte com uma narrativa ridícula dessas. Piperno, durante o comentário do Constantino, eu ouvi um ishi. Foi seu? Foi. Eu discordo de uma série de coisas. É óbvio que esse novo partido ele quer ocupar um vácuo, ocupar um espaço. Esse espaço existe. A gente está falando, sim, de velhas raposas da política brasileira, evidentemente que não tem nenhuma vestal aí, então eles perceberam esse espaço há muito tempo e também perceberam a ameaça que a próxima eleição traz a eles, porque, na verdade, os dois correm o risco de definhar muito, o DEM já vem colhendo, o PSL, com a saída dos bolsonaristas, vai ficar menor, isso é fato. Então é, sim, uma aliança estratégica de pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma, todas elas nascidas do lado direito do espectro político e que vão disputar esse eleitor. Agora, só sobre o Bolsonaro ser de extrema direita ou não, você sabe, Constantino, que eu me lembro uma vez de uma entrevista da Marine Le Pen, que é reconhecidamente, né, alguém assim, super extremista na França e tal. E aí um dia ela chegou e falou assim, puxa, mas esse presidente do Brasil é radical demais. Vai lá, Constantino. Porque
ela consome informação sobre o Brasil da nossa imprensa esquerdista, que acha que o Marcelo Freixo é moderado. Tem jornalista que chama até o Lula de alguém moderado ou de centro. Chega nesse nível de fake news. Então, é óbvio que o que chega lá, isso, a Marina Le Pen é meio radical nacionalista mesmo. Jair Bolsonaro já até abandonou aquela visão mais nacionalista, estatizante dos militares, né? Está com Paulo Guedes no ministério. Bolsonaro é alguém de centro-direita, sejamos honestos aqui. Ele pode ter um jeito meio, né, de conflito e tudo, a verborragia, a retórica dele, mas na essência e na política, ele é alguém de centro-direita, essa que é a verdade. E é acusado de extrema-direita por gente que defende o Foro de São Paulo, a Venezuela, né? Mas ele defende o Ustra, ele defende a AI-5, ele defendia o fuzilamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele já defendeu coisas do Arco da Velha. Né? Já defendeu muita coisa bizarra aí das quais ele se arrepende. Mas quanto ao regime militar, aí a gente tem que citar o contexto. Mas ele podia fazer, então, essa confissão no país, né? Em 64, a classe média, o povo brasileiro em peso, defendeu ali estancar o risco comunista. Editorial do Globo, escrito por Roberto Marinho, né? Vários outros editoriais. Na época ali, a turma estava bem assustada com o Dirceu e companhia. É verdade, muita gente defendeu isso, acabou se arrependendo, só que muitos anos depois, além de defender o fuzilamento de FHC, ele defendeu o fechamento de Congresso. Você lembra daquela entrevista quando ele disse que a ditadura matou pouco, devia ter matado uns 30 mil? Palavras dele. Sim. Serrão. Frases terríveis de efeito. Muito bem. Serrão, eu tenho um tweet. A escolha do partido é fundamental. Em 2018, eu comentei com Luciano Bivar. Você salvou o Bolsonaro. Ele olhou para mim estranho e ele disse, como? Você botou ele no seu partido. Porque se ele tivesse ido para o Patriotas venderia a candidatura dele, ele não teria acontecido. Bolsonaro não teria sido presidente. Anotem isso.